Graça e paz, amadas mulheres. Em nome de Jesus, o nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. Que Deus possa te abençoar, você que está aqui conosco. Você também que está aí na sua casa nos assistindo. Que Deus possa falar tremendamente ao teu coração essa noite. Em algo que Deus ministrou lá no meu secreto. E eu tenho certeza que você será muito abençoada. Porque vem da parte de Deus para nós. É de Deus para nós. E tudo que Deus prepara para nós é bom, é perfeito e é agradável. Você crê nisso? Eu também. E antes da gente orar, você pode se assentar. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu queria dar alguns recadinhos, tá bom? Antes da gente iniciar aí a nossa oração ao nosso Deus. Bem, o primeiro recado que eu quero dar para você, não só para você que está aqui, mas principalmente para você que está aí na sua casa. Se você não assistiu o culto ontem, por favor, entra lá no nosso YouTube, no YouTube da nossa igreja e assista. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Tem algo de Deus ali para você, para a tua casa, para a tua família. Então, assista em nome de Jesus. Amém? Outro recadinho é sobre o nosso café com Jesus. Puxa vida, que coisa maravilhosa que foi, né? Nossa, foi bom demais. Nós tivemos o nosso primeiro café com Jesus às 6h45 da manhã. Olha que coisa extraordinária para alguns, comuns para outros, mas extraordinárias para alguns. Mas glória a Deus, né? Foi tremendo, foi bênção demais. E eu queria te dizer que nós temos mais um. Em dezembro nós teremos mais um café com Jesus. Amém? E eu creio que nesse café com Jesus nós vamos poder contemplar, adorar o nosso verdadeiro Natal, a razão do verdadeiro Natal. Será uma grande bênção e será na primeira terça-feira do mês de dezembro. Quanto é, pastora? Não é nada, tá bom? Em nome de Jesus, a gente só precisa da tua presença aqui. E a gente precisa fazer as coisas com muita excelência. Nós gostamos de fazer com muita excelência. Para quem veio, viu a excelência que foi feito. Então você precisa dar o seu nome já, tá bom? Para que a gente possa se organizar, fazer um café todo especial aí com a cara do Natal, com a cara do verdadeiro Natal. Vai ser bênção demais. Mas você precisa dar o seu nome para Lara, tá bom? Você que quer estar nesse café com Jesus em dezembro, dê o seu nome para Lara, para que a gente possa se organizar. Amém? E o último recadinho desta noite é sobre o canal Mulheres aos Pés de Jesus. Um canal que eu não tenho dúvida que nasceu no coração de Deus. Porque para quem anda comigo, para quem me conhece, sabe, né? Que se dependesse de mim, eu jamais faria algo assim. Mas glória a Deus que isso não tem a ver comigo. Glória a Deus porque isso tem a ver totalmente com Deus. E a minha parte em tudo isso é apenas obedecer. Porque obediência é bênção. E foi exatamente isso que Deus me falou lá no meu secreto durante essa pandemia. É tempo do Ministério aos Pés de Jesus ter um canal específico. E Deus tem dito ao meu coração que fará coisas lindas através desse canal. Deus me deu um sonho tão profundo para que eu possa compartilhar com você na nossa live de inauguração. Será tão profundo. Eu não imaginava que seria tão grande assim. E Deus me deu um sonho. E eu creio que nós teremos uma live de inauguração do nosso canal, que é no dia 20 de novembro, às 21 horas. Esteja intercedendo por esse dia. Porque o que Deus mostrou para mim que será uma noite de um grande romper, onde as águas de Deus nos alcançará de uma forma extraordinária para a glória dele. Então, interceda por esse dia, tá bom? Esteja em oração por esse dia e convide mulheres a estar nessa live. Tem coisa de Deus para mim e para você. Ora a Deus, peça a Deus para Deus te mostrar uma mulher. Mostra lá para ela o canal, faz ela se inscrever para que naquele dia ela possa estar recebendo aquilo que será liberado direto do trono do céu para as nossas casas. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Então se você ainda não se inscreveu nesse canal, você entra lá primeiro no Instagram, entra lá, pastora Thaisa Nucci, e você vai encontrar ali, lá embaixo, vai ter o biolink, você entra ali,
e aí você vai poder acessar o YouTube e você se inscreva lá. E não esqueça de assinar o tal do sininho que eu estou aprendendo. Todo mundo fala para mim não esquecer de dizer isso para você, tá bom? Que diz que esse tal de sininho aí vai fazer a diferença aí, porque vai te avisar todas as vezes que tiver coisa boa ali nesse canal, em nome de Jesus. Então se inscreva, ora por esse dia 20, será profundo. Pensa numa palavra profunda. Será profundo, tudo para a glória e a honra dele, em nome de Jesus. Agora sim, você está pronta? Então vamos lá, vamos abrir o nosso coração, vamos escancarar o nosso coração, para compreender, para receber aquilo que é da parte de Deus, direto do trono de Deus para mim e para você. E eu queria te convidar a fechar teus olhos, e nós vamos orar. Pai Santo, como nós chamamos, como é bom poder te pertencer, como é bom poder viver para ti, como é bom, como é bom, como é bom, é muito bom te ter como nosso Deus, nosso Deus. E a tua palavra diz que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós reconhecemos que verdadeiramente somos bem-aventurados. Somos mais do que felizes, porque tu és o nosso Senhor. Pai Santo, tem algo que queima no meu coração para essa noite. E eu quero te pedir, dá-nos um coração quebrantado. Espírito Santo, nosso amigo, meu ajudador, meu consolador, usa a tua palavra desta noite, para gerar em cada uma de nós, genuíno quebrantamento em nossos corações. Porque um coração quebrantado atrai o teu olhar. E mais do que as tuas mãos, nós desejamos a tua face. Porque reconhecemos para onde nós iremos, se só em ti nós temos tudo o que precisamos para ser mais do que feliz. Então esse é o nosso clamor. Esse é o meu clamor para esta noite. Dá-nos um coração quebrantado para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você está pronta para o Espírito Santo movimentar aí em você um genuíno quebrantamento? Aleluia, eu também. Porque isso é tão necessário. Eu não sei se você sabe, mas quebrantamento faz parte da vida de todos aqueles que amam a Deus. Quebrantamento é fruto de arrependimento. E nós precisamos ter uma caminhada com Deus em todo tempo de arrependimento, de reconhecimento. Vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então o quebrantamento é fruto de arrependimento. E arrependimento é fruto de uma vida no altar. Arrependimento é fruto de vida com Deus, aonde o agradar a Deus se torna maior do que você mesmo ser agradada. Entendeu isso? Arrependimento é fruto de vida com Deus, onde mais do que ser agradada, você passa a desejar agradar o coração de Deus. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu vou ler de novo. Mais do que ser agradada, você deseja agradar o coração de Deus.
que verdadeiramente venhamos ser uma geração de mulheres que estejamos prontas para isso. Por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Por isso, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Que essa noite seja uma noite onde o Senhor te revele. Traga revelação ao teu coração a todo caminho mau que ainda possa existir em você, para que Ele mesmo possa te conduzir ao caminho eterno, a um caminhar eterno para a glória do Senhor, pelo caminho eterno. Então vamos lá, Provérbios capítulo 11, versículo 1. Provérbios 11, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você está lá? Vamos lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Que Deus nos abençoe e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra direto ao nosso coração. Pensa num texto que eu amei estudar hoje. Foi algo tão tremendo que eu já corri até para compartilhar com o pastor. E aí o pastor também começou a trazer revelação. Foi lindo. Sabe aquela coisa gostosa que a gente pode compartilhar entre casal ali? Então foi uma palavra assim. Eu não sei se você sabe, mas a balança, ela tem a função de medir e pesar, seja coisas ou pessoas. A balança, ela tem uma função de medir ou pesar coisas ou pessoas. E quando eu olho para essa balança da Bíblia, para essa balança de Provérbios capítulo 11, o Espírito Santo me revela que essa balança está apontando para cada uma de nós essa noite. O Espírito Santo me revela que essa balança tem a ver comigo e com você essa noite. Então, a pergunta para nós é, aguenta aí. Como você tem medido aqueles que estão ao seu redor? Como você tem se medido? Que peso você tem usado para medir as circunstâncias da tua vida e aqueles que estão ao seu redor? Que peso você tem usado para medir as circunstâncias da sua vida e todos aqueles que estão ao seu redor? Porque quando eu olho aqui para essa balança de Provérbios capítulo 11, eu posso entender que a palavra de Deus esta noite está nos ensinando que o nosso peso deve ser um peso justo. O nosso peso para medir circunstâncias da nossa vida e todos aqueles que estiverem ao nosso redor deve ser um peso justo e jamais injusto. Você sabe o que é isso? Ou seja, o nosso peso deve ser em todo tempo segundo a justiça de Deus, segundo o padrão de Deus, e jamais segundo a nossa justiça. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que a minha justiça, que a tua justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, não serve para nada.
não serve para nada. A Bíblia também diz que enganoso é o nosso coração mais do que tudo. Por isso, tão necessário usarmos na nossa vida um peso justo e jamais injusto. Por isso, tão necessário usar um peso segundo a justiça de Deus e nunca segundo a minha justiça. Porque a minha é como trapo de imundícia, não serve para nada. E você vai ver que palavra deliciosa. Eu quero falar com você essa noite sobre algumas coisas, algumas lições, pelo menos umas 4 lições esta noite, que nós devemos aprender sobre o peso justo de Deus. Algumas lições que nós devemos ter um coração humilde para sermos ensinados esta noite sobre o peso justo de Deus, sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela aponta direto para Jesus Cristo, você sabia? A justiça de Deus, ela aponta direto para Jesus. Ela aponta direto para as mesmas ações, para os mesmos sentimentos que Ele mesmo tem comigo e com você. Isso é justiça de Deus. E nós podemos aprender muito com o peso justo de Deus. Ensinamentos que vai mudar toda a nossa vida, que vai mudar toda a nossa história. Bem, você está pronta para isso? Vamos lá. O primeiro, e eu creio que grande ensinamento que eu aprendo com o Espírito Santo sobre esse peso justo de Deus é que o peso justo de Deus, nós temos que aprender que Ele diz o seguinte, que o que serve para um tem que servir para todos. A primeira coisa que nós temos que aprender com o peso justo de Deus é que o que serve para um tem que servir para todos. O que é isso? É que na justiça de Deus jamais pode haver 2 pesos e 2 medidas. Vou te dar um exemplo. A mesma vara, um exemplo aí para você entender. Então, a mesma vara que corrige, que é usada para corrigir a Mariazinha, tem que ser a mesma vara para corrigir a Paulinha. Mais ou menos assim. A Paulinha está aqui. Deve ter outras Marias aqui também. Você está entendendo isso, querido? Olha que coisa linda. O peso justo de Deus me faz entender que o que serve para um tem que servir para todos. Jamais pode ter 2 pesos, 2 medidas. Abra lá. Mateus capítulo 18. Mateus 18. A partir do versículo 21. Olha que lindo, gente. Que passagem maravilhosa. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava-se, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque você me suplicastes. E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu servo entregou aos atormentadores, ou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Gente, isso é muito profundo. Nós precisamos compreender algo aqui. O peso de Deus me ensina que aquilo que serve para um tem que servir para o meu próximo. Isso é tão sério, porque quando nós trazemos isso para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e nós precisamos ser bem honestos e verdadeiros com Deus, quantas vezes nós não damos o mesmo perdão que recebemos de Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? E o problema é que nós esquecemos que a justiça de Deus, ela é inegociável aos olhos do Senhor. Ou seja, não há como negociar aquilo que Ele já deixou para mim e para você, como vontade boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus para mim e para você é que venhamos manifestar exatamente aquilo que temos recebido da parte de Deus. Nós precisamos entender que aquilo que você recebe de Deus é exatamente aquilo que você tem que manifestar para aqueles que estão ao seu redor. O perdão de Deus não pode servir só para você, mas tem que servir para o seu próximo, inclusive aqueles que te ofendem. Inclusive esses, porque esses também fazem parte desse pacote. Sabe por quê? Porque a mesma medida e o mesmo peso que Jesus tem usado para te perdoar todos os dias, é a mesma medida e o mesmo peso que Ele vai usar para continuar também usando para aqueles que estão ao nosso redor, inclusive aqueles que nos ofendem. Talvez você fale: pastora, que loucura é essa? Sim, a Bíblia também diz que a vontade de Deus é loucura para o mundo, mas é totalmente sabedoria para Deus. E a escolha é nossa, em que caminhos nós devemos andar. No caminho da sabedoria de Deus, aonde tudo passará, mas a palavra dele jamais passará. Ou a sabedoria do mundo, que tudo passa, que nada se sustenta. Está entendendo? A importância de nós entendermos que aquilo que serve para um, tem que servir para todos. E todos é todos, inclusive aqueles que nos ofendem. E aí a pergunta para mim e para você, dentro desse contexto do que serve para um, tem que servir para o outro, é: como anda o seu perdão? Como anda o seu perdão? Isso é tão sério, porque quando eu olho para Provérbios capítulo 1, a Bíblia diz assim, que balança enganosa é o quê? Abominação. Você estudou sobre isso? Você sabe o que é isso? Você sabe que é
abominável ao Senhor? Eu vou te dizer, é alguém que Deus não tem prazer. Olha que sério isso. Quando o teu peso deixa de ser o peso justo de Deus, quando a tua medida deixa de ser a medida de Deus, segundo o padrão de Deus, mas debaixo do seu próprio entendimento, você corre um grande risco de ser alguém contado por Deus, a qual Deus não tem prazer. Olha que forte. O que você quer? O que você tem buscado para a tua vida? Ser alguém a qual o Senhor tem prazer ou alguém a qual o Senhor não tem prazer? Porque balança enganosa é abominável a Deus. Alguém a qual Deus não tem prazer. Então a primeira coisa que nós aprendemos é: o que serve para um tem que servir para todos. Mas tem outras coisas que nós temos que aprender também com o peso justo de Deus. Olha que legal. Vai lá no livro de João. E aqui, só nessa passagem, nós vamos aprender mais 3 lições sobre o peso justo de Deus. João, capítulo 8. João, capítulo 8. A partir do versículo 1. Você está lá? Olha o que diz. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem que os acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, se endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, a escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Gente, coisa linda, tem coisa linda aqui para mim e para você. Bem, nessa passagem, só nessa passagem, nós conseguimos enxergar 3 pesos, 3 medidas. Pensa uma bagunça só. Tudo em desequilíbrio. Uma passagem que não tem nada a ver com o peso justo de Deus, porque nós acabamos de aprender que o peso justo de Deus, ele é baseado numa só medida e num só peso, amém? Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, um só peso, uma só medida. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar, no mínimo, 3 pesos, 3 medidas, ou seja, pensa num desequilíbrio. A primeira coisa que a gente aprende com essa passagem tão linda, sobre esse peso justo de Deus, é saber tratar as questões da nossa vida de forma correta. O que é isso? Saber tratar as questões da sua vida segundo o padrão bíblico. E todos nós, todos os dias, nós vamos ter questões para decidir. Não é verdade? Todos nós. Faz parte do nosso dia a dia. Mas o peso justo de Deus me ensina a saber tratar as questões do meu dia a dia segundo a justiça de Deus e nunca segundo
aquilo que eu acho, aquilo que a minha alma acha. Nunca, jamais se estribando no meu próprio entendimento. Isso é tão sério, porque quando a gente olha para esse versículo, a Bíblia diz aqui então que os fariseus, os escribas, eles estão diante de uma questão. Que questão é essa? Eles passam a estar diante de uma mulher adúltera, isso é fato, de uma mulher cujo adulterava. E o que eles fazem diante dessa questão, para que eles possam, para ser resolvida entre eles? O que eles fazem diante daquela mulher adúltera? Como é que eles resolvem essa questão do dia a dia? Uma questão que apareceu no caminho deles. Você sabe como aqueles escribas e aqueles fariseus resolveram? A Bíblia diz que eles decidem, eles acham uma solução para aquela questão. E a solução que eles acharam era o quê? Apedrejar aquela mulher adúltera. Uma solução baseada no seu próprio entendimento. E o pior disso tudo é achar que aquela solução estaria agradando o coração de Deus. Porque eu não tenho dúvida que se a gente perguntasse naquela época para cada um, todos iriam se encher e dizer: Deus está nisso. Deus está nisso. Sabe qual é o problema? Quando nós decidimos resolver as questões da nossa vida segundo o nosso próprio entendimento, sem perceber, nós nos tornamos cegos espiritualmente falando. Você sabe que se tornar cego espiritualmente falando é uma pessoa que já não consegue mais discernir o certo do errado. E que fica acreditando fielmente que Deus está nisso. Não. Deus nunca vai estar naquilo que não vem do coração de Deus. Deus jamais vai estar naquilo que tem a ver conosco e não com Ele. E a solução que aqueles homens arrumaram não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver com eles. Tinha a ver com uma justiça própria. E como eu disse, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada, não serve para nada, não serve para nada. Você sabe o que é não servir para nada? Não gera efeito. Não gera efeito nenhum. Por isso que está cheio de mulheres cristãs patinando em algumas áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque ao invés de resolver as questões do seu dia a dia, segundo o padrão de Deus, segundo a justiça de Deus, insiste em resolver segundo o seu próprio entendimento. E acreditam que Deus está nisso. Não, Deus não está nisso. Agora, olha que tremendo nessa passagem. Aí Jesus se levanta para mostrar aqueles escribas e aqueles fariseus: ei, eu vou ensinar vocês como é que vocês têm que lidar com situações na vida de vocês. Como é que vocês têm que lidar sobre circunstâncias que podem aparecer na vida de vocês. E é interessante que a solução que Jesus achou para aquela questão diante daquela mulher adúltera foi completamente diferente da solução que eles acharam. Porque a solução deles era apedrejar. Agora olha a solução de Jesus. Você sabe como Jesus resolveu aquela questão? Sabe? Jesus tratou aquela questão com misericórdia. Diga misericórdia. Que palavra maravilhosa, mas que pena que nem sempre, pouco nós temos experimentado. Então diga de novo, misericórdia. Jesus tratou com misericórdia.
Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão. E compaixão é a libertação do julgamento. Mateus capítulo 5, versículo 7, você não precisa abrir, mas eu amo esse versículo, que faz parte do Sermão do Monte, diz o quê? Você sabe? Bem-aventurado os misericordiosos, porque esses encontrarão o quê? Encontrarão misericórdia, porque a mesma medida que Deus usa comigo, usará para aqueles que estão ao meu redor. Você já parou para pensar algum dia na tua vida, o que seria da tua vida sem a misericórdia do Senhor? Você parou para pensar? Eu já. Hoje mesmo. Gente, você já parou para pensar o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Nenhuma de nós estaríamos aqui. Todas nós já seríamos consumidas. E por quê? Diante de tamanha misericórdia, nós não conseguimos tratar as questões da nossa vida com essa mesma misericórdia. Uma misericórdia que me faz estar liberta de todo julgamento. Ser liberta do julgamento não significa que Deus está isento, nem vai passar a mão na cabeça daquilo que precisa ser arrumado na minha vida. Mas a misericórdia de Deus me faz entender que em Deus eu posso todas as coisas. Ele me dá suporte. Misericórdia é dar suporte para vencer todas as coisas. É o que Deus faz comigo todas as manhãs. Sabe aquela manhã quando você acha que a tua vida acabou? Que você não tem mais solução, que você não tem mais jeito? Pois bem, é naquela manhã que Deus te lembra: ei, as minhas misericórdias já se renovaram sobre a tua vida. É possível. As misericórdias do Senhor é que nos dão possibilidade de caminhar, de permanecer de pé. Agora, a pergunta para nós é: como é que você tem tratado as questões do seu dia a dia? Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu próximo? Como? Com misericórdia? Ou você tem tratado as questões da sua vida exatamente como aquele escriba e aqueles fariseus, debaixo do seu eu, do seu próprio entendimento, e acreditando que Deus está nisso? Isso é muito sério. Porque mais uma vez, Provérbios capítulo 11 diz que balança enganosa é abominação ao Senhor. Todas as vezes que você não sabe tratar as questões do seu dia a dia, seja para qualquer área da tua vida, com misericórdia, você deixa de ser uma pessoa a qual Deus tem prazer. Meu Deus! Você fala: pastora, como assim? Assim a Bíblia diz. Você está entendendo por que o peso justo de Deus é tão importante para mim? Porque quanto mais a minha balança, a minha vida usa o peso justo de Deus, mais atraente eu passo a estar aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque mais parecida eu passo a estar com Deus. E foi para isso que Ele nos chamou. Aliás, foi para isso que Ele te criou. Está escrito que quando Ele me criou e quando Ele te criou, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o ser humano, Ele fez questão de nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Quando você usa o peso justo de Deus, você passa a ser uma pessoa a qual o Senhor tem muito prazer. E sobre aqueles que o Senhor tem prazer, sabe o que acontece? São sobre esses que o Senhor não só se revela, mas também se manifesta. Uau! Você é chamada para isso.
Nunca esqueça o maior propósito pelo qual você é chamada por Deus. Para manifestar Ele, e só Ele, em nós e através de nós. Quando nós perdemos o propósito, sabe o que acontece? Nós estamos vendo uma geração, como o pastor disse, não é só um povo que se perdeu, muitas igrejas se perderam. Quantas igrejas hoje na face da terra que deixaram de ser uma igreja cujo Deus tem prazer, gente? Isso é sério. Meu Deus. Sabe por quê? Porque esqueceram o maior motivo pelo qual eles estão na terra. Amém? Outra lição que nós podemos aprender nesse texto aqui, lindo, sobre o peso justo de Deus. O peso justo de Deus nunca vai trabalhar com preferência. Diga glória a Deus. Nunca vai trabalhar com preferência. Ei, você precisa entender que preferência é muito diferente de afinidade. Afinidade não é pecado. Até Jesus teve afinidade entre os seus discípulos, por favor. Isso é bíblico. Porém, mesmo Jesus tendo afinidade com alguns, Jesus permaneceu amando todos os seus discípulos com amor igual. E quando eu falo todos, Judas está dentro disso, incluindo Judas. Olha que coisa extraordinária. Jesus amou todos com amor igual. Então preferência não tem a ver com afinidade. Você tem afinidade mais com um ou com outro, gente, isso não é pecado. Pecado é ter um caminho de preferência. Isso é pecado. Isso é abominação aos olhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A preferência, ela é algo de procedência maligna. Sabe por quê? Eu achei tão lindo isso. Porque a preferência, ela sempre vai trazer um valor diferente para cada um. E em Deus nós temos o mesmo valor. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Mas a preferência traz um valor diferente para cada um. A preferência vai trazer um valor diferente para cada situação. Ou seja, algo que não tem nada a ver com Deus. A preferência, ela é tão maligna porque ela gera diferença, ela gera discriminação, ela gera divisão. Quer ver? Vou te provar aqui na Bíblia, nesse capítulo. Nesse capítulo, onde a Bíblia diz que os escribas e os fariseus encontraram uma adúltera, né? E decidiram apedrejar elas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse capítulo, o homem, ele teve um valor muito maior do que o da mulher. Sabe por quê? De fato, ela pecou. Amém? Mas ela pecou sozinha? E o homem que dormiu com ela também? De fato, ela era adúltera. Mas e o homem que dormiu com ela? Por que eles não chegaram para Jesus e falaram: Jesus, é o seguinte, apedreja tudo. Apedreja o homem e a mulher. Não. A mulher ali, ela teve um valor inferior do homem. Por quê? Porque aos olhos deles, o homem tinha maior valor. Mesmo ele tendo pecado do mesmo jeito. Se lambuzado do mesmo jeito. Se sujado do mesmo jeito. Mas aos olhos deles, a mulher é que tinha, apenas a mulher é que tinha que pagar o preço. Por quê? Porque o caminho daqueles escribas, daqueles fariseus, era um caminho de preferência. E é por isso que muitos não conseguiram reconhecer Jesus. Porque Jesus não tem prazer nisso. Jesus não tem prazer num caminho de preferência. Gente, da mesmo jeito que aquela mulher pecou, o homem também pecou. Você quer ver? Vamos lá para Adão e Eva, lá em Gênesis. Onde todas as coisas começou, todo mundo conhece a história, né? Tanto Eva quanto Adão comeu o fruto. Quem pecou? Quem pecou?
Os dois. E quando Deus trata essa questão, como que Ele trata? Com preferência. Você já viu como que Deus faz? É tão lindo que Deus corrige os dois. Você não vê Deus fazendo preferência entre o homem e a mulher. Os dois foram corrigidos. Porque aos olhos de Deus, o que acontece? Os dois pecaram. Olha que lindo. Isso é muito sério. Nós não podemos mais tratar as pessoas que estão ao nosso redor, muito menos as questões da nossa vida, usando de preferência. Isso é para qualquer área da tua vida. Seja para dentro da tua casa, seja para o teu marido, seja com teus filhos, seja numa amizade, seja num relacionamento, seja dentro do trabalho. Em nome de Jesus, isso é maligno. Nós não podemos dar um valor para um e um outro valor para outro. Exatamente como nessa história, nessa passagem aqui. Os escribas e os fariseus fizeram com que a mulher tivesse um valor muito inferior ao do homem. Mas aos olhos de Deus somos todos iguais. Está entendendo? Em nome de Jesus. Ninguém poupou aquele homem. Na verdade, os escribas pouparam o homem, mas ninguém poupou aquela mulher. Mas glória a Deus que Deus nunca fez isso, a começar do início de todas as coisas, desde Adão e Eva. Ele corrigiu os dois. Porque tanto o homem quanto a mulher, perante aos olhos de Deus, têm o mesmo valor. Que coisa boa. Você está entendendo a importância de você não andar no caminho da preferência? Então, o peso justo de Deus vai te ensinar a não andar debaixo de preferência. Você pode ter afinidade. Tudo bem. Mas preferência jamais. Em nome de Jesus. Amém? Então, preferência, ela sempre vai trazer um valor diferente para cada um, ou um valor diferente para cada situação. Mas existe uma outra maneira também de você caminhar no caminho da preferência. Então, é mais ou menos assim. Não sei, quem fez esse vaso aqui? Quem fez esse arranjo aqui, para ser colocado hoje? A Lara? Amém. Então, mais ou menos assim, eu chego hoje e falo assim... Só você que fez, Lara? Ou alguém te ajudou? Só você? Amém. Mas vamos lá. Eu chego hoje e falo assim, gente, que arranjo mais bonito. Lara, que coisa mais linda. E aí não foi só ela que fez, foi ela e, sei lá, a irmã Cecília. E aí ela chega em mim e fala assim, ai pastora, muito obrigada. Mas ela omitiu aquilo que a outra irmã também participou. Isso é preferência. Você está dando preferência para você. E isso também não agrada o coração de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar o próximo. Tem pessoas que têm dificuldade de falar das qualidades do próximo. Gente, isso é maligno. Tem pessoas que têm dificuldade. Se você é uma dessas, começa a treinar em nome de Jesus, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Como é bom a gente poder falar, não só das nossas qualidades, mas principalmente da qualidade daqueles que estão ao nosso redor. É bom demais. É bom demais. Quando você omite a qualidade do próximo, quando você não revela o bem que o próximo também tem te feito, você também caminha num caminho de preferência, porque você está preferindo você, e isso também não agrada o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que balança enganosa é o quê? A abominação, ou seja, quando nós andamos na preferência, gente, nós nos tornamos pessoas a qual o Senhor não tem prazer. E a última coisa, o último ensinamento que nós aprendemos aqui também sobre o peso justo de Deus, é que o peso justo de Deus sempre vai te ensinar primeiro a olhar para quem? Para você.
Gente, o peso justo de Deus te ensina primeiro a olhar para dentro de você, para depois do lado de fora. Lembra lá? Acho que é Mateus capítulo 7, versículo 3. Vamos lá? Deixa eu ver. E por que reparas tu no argueiro que está no teu olho do teu irmão e não vês as traves que está no teu olho? Tem outra versão que fala: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não consegue ver a trave que está no teu? Sabe o que acontece, gente? O peso justo de Deus sempre vai nos ensinar a olhar primeiro para nós, para depois para o nosso irmão. O primeiro olhar tem que ser para o lado de dentro, para depois para o lado de fora. E olha o que Jesus faz. O que eles fizeram? Todos aqueles escribas, aqueles fariseus, com aquela mulher adúltera. O que eles fizeram? Olharam para quem? Olharam para ela. Olharam para o pecado dela. Mas aí Jesus vem e faz o quê? Ei, ok. Vocês estão falando que ela tem pecado? Ok. Pera. Só que eu tenho algo para perguntar para vocês. Atira a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que um por um foi saindo. Porque todos nós pecamos, infelizmente. Mas glória a Deus, que bom é o Senhor, e só Ele é bom. E por conta da bondade dEle, nós podemos estar de pé. Nós podemos ter esperança de dias melhores. Você está entendendo que o peso justo de Deus vai te fazer primeiro olhar para você, para depois olhar para o seu irmão. E quando nós olhamos primeiro para nós, para depois olhar para o nosso irmão, nós resolvemos as questões da nossa vida debaixo da justiça de Deus, da forma como agrada o coração de Deus. Então, nós precisamos aprender a olhar primeiro para nós, para depois para o próximo. Assim como a balança enganosa é abominável, ou seja, todas as vezes que você não usar o peso justo de Deus, o Senhor passa a não ter prazer. Mas a Bíblia também fala que o peso justo é o seu prazer. Quando um cristão decide ser parecido com Cristo, ele é um cristão que dá prazer ao coração de Deus. Ele gera prazer ao coração de Deus. É alguém que Deus tem prazer. Então, uma pergunta para mim e para você é: qual o caminho que você quer andar? Debaixo do peso justo de Deus, ou debaixo de uma balança enganosa, cujo peso tem sido segundo a tua justiça, que é trapo de imundícia? Sabe, eu oro para que essa noite, através dessa palavra, haja realmente um quebrantamento em cada uma de nós. Porque só através de um quebrantamento nós podemos usufruir de um genuíno arrependimento. E lembra lá que eu falei? O arrependimento só vai acontecer quando você deseja agradar a Deus mais do que você mesma. É assim que o arrependimento acontece. A minha oração hoje é que a tua balança, que é a tua vida, não seja mais segundo o teu próprio entendimento, porque a Bíblia diz que todo aquele que anda no seu próprio entendimento, maldito se torna. Santo Deus. Que a tua balança, que a tua vida não seja mais segundo o teu próprio entendimento, mas passe a ser enraizada, passe a ser firmada na palavra, na justiça de Deus. Porque se você assim decidir, certamente você também florescerá. Certamente as tuas folhas não secarão, mas as tuas folhas permanecerão verdes. Você sabe o que é permanecer verde? É desfrutar das novidades, de coisas frescas que Deus tem todo dia para te entregar. Olha que lindo, como vale a pena. Você sabe que é se manter com as suas folhas verdes, é se manter bendita no Senhor.
É fazer com que a tua entrada e a tua saída seja bendita. É fazer com que por todo lado você seja abençoada. Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e por baixo, por cima. Eu sou abençoada. Está entendendo que coisa tremenda? Que o nosso peso seja justo e não mais injusto. E que nós venhamos a permitir que o Senhor, esta noite, venha sondar o nosso coração. Que nós venhamos permitir que Ele nos revele os caminhos maus que ainda estão em nós. Porque é só quando Ele revela é que Ele pode verdadeiramente nos conduzir pelo caminho eterno. E é para lá que eu quero ir. Aleluia, é para lá que eu quero ir. Está entendendo? Sabe, Deus me deu algo tão lindo aqui que eu quero ler com você. Quando perdemos a oportunidade que Deus nos dá de nos consertarmos, deixamos de receber aquilo que Ele tem para nós. Ou seja, você não perde a bênção, mas você deixa de receber. Por favor, você não vai deixar de receber hoje. Porque certamente, grandes coisas o Senhor tem para te abençoar. Grandes coisas o Senhor tem para fazer por você e através de você, sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre toda a tua descendência. Planos maiores e planos melhores. É o que Deus quer se revelar a você e a tua casa. Por isso, essa noite, nós não podemos perder a chance, a oportunidade que Ele nos dá todos os dias de nos consertarmos. Porque só quando nós nos consertamos é que Ele pode pegar na nossa mão e nos conduzir para o caminho eterno. Em nome do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade que Ele tem te dado, porque Deus tem bênção. Essa é uma noite que você precisa receber algo de Deus, uma bênção de Deus. Mas para isso, você não vai poder perder a oportunidade que Ele está te dando de se consertar. Eu queria chamar o louvor aqui. Um Deus que nos ama. Um Deus que insiste e que jamais desiste. E nós vamos pedir para Deus hoje. Senhor, sonda meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E se há, Senhor, eu te dou liberdade para que o Senhor me arranque disso. E me conduza apenas pelo caminho eterno. Porque eu sei que só o Senhor tem coisas boas para mim. Só em Ti eu tenho as palavras de vida eterna. Só em Ti eu posso desfrutar de novidades que o Senhor preparou para mim. Coisas que são muito maiores e melhores de tudo aquilo que eu já projetei. E eu não posso mais deixar de receber aquilo que é tão real. Já parou para pensar? As bênçãos de Deus na tua vida, os planos de Deus na tua vida, não são algo imaginário, mas são reais. Assim como as estrelas do céu, assim como o sol, assim como a lua, assim como o ar que você respira hoje. É o que Deus tem para você, é real, é real, é real. O que Deus tem para você é real. E nós não podemos mais deixar de receber aquilo que é real. Não podemos mais passar despercebido sem receber aquilo que Jesus prepara para mim e para você todos os dias. Então eu quero fazer um ato profético aqui. Certamente Ele está aqui. Se Ele está aqui, as novidades dele para com a tua vida também estão aqui. E essa é uma noite que nós não vamos mais passar, mas nós vamos pegar, nós vamos receber. Mas antes disso, nós vamos permitir que Ele sonde o nosso coração. Amém? Vocês podem apagar a luz aí para mim?
E eu vou pedir para que o Espírito Santo traga revelação até aquilo que a gente nem sabe. Porque tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que muitas vezes fica oculto. Porque quando nós insistimos em andar no nosso entendimento, como eu disse, nós caímos no engano de achar que Deus está nisso. De achar que estamos certas. Mas só o Espírito Santo pode nos revelar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então é para Ele que nós vamos orar. É para Ele que nós vamos olhar. É para Ele que nós vamos clamar. O nosso amigo. Amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. O meu consolador de todos os dias. O meu ajudador que me traz possibilidades todos os dias, mesmo quando eu enxergo impossibilidades. É Ele, o Espírito Santo. Aquele que habita em cada um de nós. Aquele que se faz presente em nós. Aquele que é real. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por ser meu amigo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por ser meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Oh. Ele é meu amigo. Ele é o teu amigo. Aleluia. Aleluia. Porque com Ele, através da sua palavra, eu posso ser conduzida a não mais os meus caminhos, a não mais os meus próprios caminhos, mas com Ele eu posso ser conduzida ao caminho da eternidade. Aleluia. É para lá que eu vou. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa caminhada Ele nos enche da sua palavra. Como essa noite, como essa chuva fresca. Aleluia. Molha a terra do nosso coração, Senhor. Quebranta nosso coração. Quebranta nosso coração. Manda chuva. Manda chuva. Pode molhar. Pode molhar. Pode molhar. Pode molhar. Chega de sequidão. Chega de dureza. Não. Eu quero ser uma terra acessível. Eu quero ser uma terra aonde Ele pode mexer. Pode mexer. Pode moldar. Uma terra maleável. Então molha. Molha a minha terra. Pode molhar meu coração. Molha meu coração. Molda, molda, molda. Amado da minha alma. Amado da minha alma. Aleluia. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Obrigada. Molha a nossa terra.
Não mais um peso injusto. Revela, revela, revela a cada um de nós. Todas as vezes que não perdoamos como deveríamos. Todas as vezes que não tratamos as questões da nossa vida com misericórdia. Todas as vezes que andamos no caminho da preferência. Todas as vezes que deixamos de olhar para nós mesmos. Oh, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Pode molhar. Pode molhar. Pode. Pode, pode. Pode derramar. Pode derramar. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Oh. Menos de mim, 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 menos de mim. Oh. Aleluia. Vai molhando, vai molhando, vai molhando, vai molhando. Vai molhando. Vai quebrantando nosso coração, vai se revelando. Não mais um engano. Não mais essa balança enganosa. Não, nós rejeitamos isso, repreendemos isso. Mas apenas o peso justo de Deus, ao qual o Senhor tem prazer. Em nome de Jesus. Ah, Jesus, o meu coração está transbordando de alegria. Revela essas mulheres que estão me ouvindo agora lá nas suas casas. Mostre para ela que a correção de Deus, ela é tão bênção. Como algo que Deus te dá, como algo que Deus te entrega. Eu não sei você, mas como é bom, como é bom, como é bom, como é bom ser conduzida no caminho da eternidade. Como é bom quando o Espírito Santo se levanta para nos tirar de caminhos maus e nos conduzir a caminhos bons. Como é bom, como é bom, como é bom. Oh. Aleluia, aleluia. Oh, levantamos um aleluia. Você pode levantar um aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, a boa obra, a boa obra, a obra que Deus faz em mim e você, ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Aleluia, 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 aleluia. Oh. Que sejamos mulheres cujo coração é quebrantado, porque está escrito no livro de Oséias que Deus não tem prazer em sacrifício, mas o prazer de Deus está no coração quebrantado, num coração quebrantado, num coração quebrantado. Oh, um coração quebrantado, a qual o Senhor jamais desprezará, jamais desprezará. Seja sustentada, seja sustentada. Levanta, 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 levanta. O Espírito Santo te diz: oh, e caminha, encaminha. Eu te dou possibilidades, diz o Espírito Santo. Sou eu que trago possibilidades sobre a tua vida, em tudo aquilo que é impossível, sobre toda a impossibilidade que você tem desfrutado na tua vida. Eu, o Espírito Santo, derramo sobre ti esta noite
possibilidade, possibilidade, possibilidade. Aleluia, aleluia. Uma caminhada de glória, e você florescerá, florescerá, e tua folha ficará verde, fresca, para que todos vejam que é a mão do Senhor quem fez, para que todos vejam que a glória é de Deus, só de Deus, só de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei você, mas não dá vontade de parar. Santo Deus, aleluia. Vamos adorar, vamos continuar adorando, porque eu creio que o Espírito Santo tem coisas para fazer aqui. Pai, aquelas que ainda não foram batizadas, batiza, 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 batiza. Oh! Dá-nos um coração quebrantado.